Quando exagerar nas compras se torna uma rotina e traz consequências difíceis de lidar, pode ser a hora de procurar uma ajuda especializada. Se controlar diante de tantas ofertas e apelos de compras online é um exercício que deve ser praticado em busca dos equilíbrios das contas e da mente. E para hoje, no auge das ofertas da Black Friday, quem traz as recomendações é a psicóloga e coordenadora do ambulatório de oniomania do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas, Tatiana Filomensky. A gente está falando de uma população aí que tem compras compulsivas ou que as pessoas estão mais endividadas ou percebem que acabam consumindo mais do que precisam, enfim, e tem uma relação que não seja tão, vamos dizer assim, saudável com o consumo. E já foi possível mapear se homens têm mais dificuldades, mulheres ou mesmo adolescentes e adultos? Na verdade, quando você faz pesquisas clínicas, você encontra uma proporção maior de mulheres, porque as mulheres buscam mais ajuda. Mas, por outro lado, quando você se depara com pesquisas anônimas ou na sociedade e tudo mais, você encontra proporção igual, 1 para 1. Homens e mulheres é tudo muito parecido. E em que momento esse problema fica evidente e estabelecido? Preciso buscar ajuda porque não tenho mais condições de me controlar e saio comprando. Olha, acho que principalmente as pessoas percebem o quê? Um sofrimento psicológico, um desgaste emocional e familiar, profissional, financeiro. E aí a pessoa fica envolvida com questões relacionadas a mentiras, a comprar sem necessidade, e ficam sempre repetindo o comportamento de forma que não consegue se ver distante daquilo. Então é como se ela se sentisse realmente como dependente de um comportamento. O que é possível fazer para evitar esse exagero e também se essas dicas como estipular um valor ou fazer uma lista prévia, se isso realmente ajuda, não aqueles que estão em descontrole, mas a população de forma geral? Isso ajuda para todo mundo, né? Então, se a gente for pensar, mesmo quem está com descontrole, parar para olhar para a situação é muitas vezes difícil, angustiante. Então, a gente sabe que não é fácil entrar em contato com um lugar que te traz angústia, né? Então, a gente busca o quê? Para as pessoas, de uma forma geral, nesse momento, assim, se pergunte, faça uma lista do que... Porque a questão não é o que pode, né? Não é o que precisa. Muitas vezes as pessoas querem... A gente compra por desejo, a gente compra porque tem vontade, a gente compra porque está todo mundo comprando. Então, o ideal é que a gente pare para pensar em quais são as coisas que eu tenho listado. O que eu desejo? Eu pesquisei, eu olhei o preço, eu sei quanto é, as pessoas, eu sei como eu posso pagar, eu já olhei para as minhas condições financeiras, eu já fiz um levantamento de quanto, como, que momento que eu vou fazer isso, se agora dá, porque comprar agora algo que está numa oportunidade, numa promoção, vai me custar quanto? Porque será que eu tenho esse dinheiro para pagar agora? Eu vou pagar mais barato agora, mas e os juros que eu vou pagar porque eu não vou conseguir cumprir com o pagamento dessas coisas, né? Então, esse é um momento para as pessoas poderem pensar. Essa questão do desejo que eu tenho de comprar e os recursos, que quase sempre são limitados, ela está presente ao longo da nossa vida, né? A gente precisa aprender a lidar com isso. Sim, porque o que a gente tem agora, né? Você se depara com uma situação que é recursos finitos, porque o dinheiro é finito, ele é um número, ele acaba, ele tem um fim, né? Não importa quanto você tenha. E as possibilidades de consumo são infinitas, então a gente tem uma série de possibilidades, uma série de estímulos. Então, nesse momento, o que vai ditar a tua escolha? É seu desejo ou o quanto você pode dispor financeiramente para, né? Então, tem pessoas que se planejaram para comprar na Black Friday. Então, elas estão pesquisando o preço, elas estão olhando, elas estão ali usando esse momento de um desconto mais expressivo para poder fazer a compra. Outras estão simplesmente indo no mesmo caminho que vai todo mundo, que é perceber o que as pessoas estão comprando, as redes sociais e tudo mais. Então, você precisa parar para realmente ponderar o quanto você está com possibilidades, com recursos para conseguir cumprir com o que você queria, né? Para cumprir seu desejo, vamos dizer assim. E em relação aos tratamentos, a essa busca por controle, por equilíbrio, como que ele se dá?
Olha, a gente precisa equilibrar, né? No tratamento em si, a gente tem um lado tanto psicológico como médico, porque muitas das pessoas estão deprimidas, ansiosas, angustiadas demais em relação a tudo isso, que já tentaram se controlar, fracassaram, e isso faz com que elas tenham um ciclo vicioso, né? E a gente também tem as questões financeiras, então a gente também tem orientação financeira, parte do processo do tratamento psicológico, porque essas pessoas têm uma dificuldade muito grande de olhar para o dinheiro, que hoje a gente entende já até como uma fobia financeira. Então, quanto menos eu olho, com menos condições de fazer escolhas mais adequadas e pautadas numa realidade financeira eu tenho, né? Então, nesse momento, as pessoas precisam dessa ajuda, desse tripé, que eu costumo dizer. O tripé psicológico, financeiro e médico, para poder realmente fazer um tratamento de forma mais adequada. E você citou a aproximação com a depressão, que realmente está bem presente, né? Sim, acho que os transtornos mais próximos, assim, que acontecem junto com a compra compulsiva, a gente tem depressão, quadros de ansiedade que são bastante presentes e impactantes, né? Eles trazem bastante prejuízo para a vida do indivíduo como um todo.